Olá, meu nome é Jorge Guerra Pires. Eu sou doutor em Engenharia da Informação, focado em Bioinformática. Ultimamente, eu tenho escrito vários livros. Eu decidi dedicar parte desses livros ao conceito de divulgação científica. Então, neste podcast, você vai ver vários episódios sobre assuntos bem variados. Esses assuntos envolvem política, religião, e todos eles tentam trazer a ciência para um público geral. Meu desafio é transformar aquilo que é acadêmico em algo popular. Por isso, em um dos projetos relacionados, eu chamo de Ciência Popular, que é o nome do site que está conectado a esse podcast. E outros vários projetos como no YouTube. Então, você é convidado a compartilhar, a deixar as pessoas saberem desse projeto e que possamos alcançar um número máximo de pessoas. Então, boa experiência e bom aprendizado. Geralmente, quando a gente pensa em marcos históricos importantes, a gente tem a tendência de colocar tudo em caixinhas separadas, né? Sim, total. Como se o tempo fosse uma linha reta e, as coisas nunca se cruzassem. Exato. Mas olha, vamos imaginar a seguinte cena. De um lado, a gente tem as luzes brilhantes, aquela coreografia provocativa da cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris. Aham. Do outro, o som contagiante de um desfile de carnaval na Marquês de Sapucaí, aqui no Brasil. Certo. E aí, no centro de tudo isso, iluminando essas duas cenas, tem uma praça de pedra lá na Idade Média, com uma fogueira gigante queimando livros e manuscritos recém-impressos. Nossa, é uma mistura em tanto. Pois é. E a pergunta é, o que esses três cenários, que estão separados por oceanos e por séculos, o que eles poderiam ter em comum? Parecem realidades totalmente isoladas, né? Você tem o maior evento esportivo global, a festa popular mais vibrante do mundo e o ápice brutal da censura teológica. Parece que não tem nenhum ponto de contato aí. Mas a provocação central da nossa imersão analítica de hoje é justamente essa. E se a fogueira da Idade Média nunca tivesse sido apagada de verdade? Uau! E se ela não foi extinta, mas apenas pulverizada e, transferida para os nossos bolsos? É uma premissa fascinante, com certeza. Muito. E só para deixar bem claro logo de início para quem está escutando a gente, o nosso objetivo aqui hoje não é tomar partido político, tá? Nem de direita, nem de esquerda, nem abraçar qualquer visão religiosa. Exatamente. A gente está aqui para relatar e analisar. Na análise de hoje, a ideia é dissecar a anatomia dessa indignação moderna, garantindo que as ideias da fonte original sejam passadas de forma super fiel, assim, quem acompanha a gente pode tirar as próprias conclusões. Perfeito. A proposta é olhar sobre o capô dessa máquina cultural, sabe? É um exercício de puro pensamento crítico para a gente entender como estruturas invisíveis ainda ditam o que é permitido dizer, exibir e até pesquisar. E o mapa dessa nossa jornada de hoje é o ensaio que se chama A Ditadura do Desconforto, a Metamorfose da Inquisição no século XXI. Título forte, né? Muito. E os textos e a curadoria são do Jorge Guerra Pires. Ele tem uma trajetória bem única, ele é um pesquisador independente, tem PhD em bioinformática, com passagens por instituições de peso, tipo Fiocruz, USP, UFBA. Uhum. Tem experiência internacional também, Itália, Polônia. Sim, ou seja, alguém que foi treinado a vida toda para olhar sistemas super complexos, biológicos e matemáticos, e encontrar padrões. E hoje ele usa essa mesma lógica para escrever obras provocativas sobre ciência, inteligência artificial e comportamento social. É uma lente muito particular. Porque quando uma mente treinada na bioinformática analisa o comportamento de massas, o foco sai um pouco do indivíduo raivoso e passa para o padrão de dados, entende? Com certeza. A genialidade dessa análise é perceber que a mecânica da censura histórica compartilha, o mesmo código-fonte das nossas guerras culturais de hoje nas redes sociais. E ele explora isso muito bem nos livros dele, né? Tipo Gibíblia, A Fábrica de Absurdos, A História de Jesus sob uma lente ateísta, onde ele aplica esse rigor para analisar os textos clássicos. Esse livro está disponível na Amazon, inclusive via Prime. O que é ótimo, chega rapidinho.
chega super rápido, sem custo de frete, e a Amazon não tem burocracia para reembolso, o que é excelente, mas ele também está lançando um novo agora, o Paradoxo de Einstein, Ciência, Ética e o Deus Cósmico. E aqui vai uma dica de ouro para quem quer absorver isso de forma prática. Manda. Os audiolivros estão disponíveis no Google Play e no Google Books. Cara, audiolivro é uma revolução. Total. Dá para baixar no celular e ir ouvindo enquanto você faz uma caminhada onde nem tem internet, ou enquanto tá lavando a louça, cozinhando. Para mim, isso mudou a forma de consumir conteúdo. Dá para ler vários livros por mês, assim. Exato, é produtividade pura. E vale lembrar que as versões digitais dos livros dele lá na Amazon não exigem que a pessoa tenha um aparelho Kindle físico, né? Isso. Dá para ler direto no aplicativo gratuito do smartphone em qualquer lugar, a tecnologia facilitando o acesso a pensamento crítico. O que, ironicamente, nos leva direto ao cerne do problema que a gente vai debater hoje. Pois é. Então vamos desempacotar isso. O objetivo da nossa imersão é desvendar essa tese central de que a censura cristã nunca acabou, só mudou de forma. Deixou de ser centralizada e virou algorítmica. Vamos começar pela seção 1 do ensaio, que fala sobre o que o autor chama de resto macabro. Certo. Pegando aquele exemplo da abertura das Olimpíadas de Paris, teve uma histeria global sobre ofensa religiosa por causa daquela cena que lembrava um banquete sagrado. A cena com as drag queens. Isso. E o autor diz que essa sensação de ofensa, na verdade, é um resquício de um privilégio histórico, comparável aos resquícios de outras opressões. Como assim? A sacada aqui é entender a origem dos símbolos. Porque, olha, o argumento de ensaio é que o cristianismo não foi criado num vácuo, sabe? Ele foi construído como um imenso sincretismo. Basicamente uma colcha de retalhos de várias culturas que vieram antes. Tá, me dá um exemplo prático disso. O texto cita exemplos bem diretos. A iconografia da Santa Ceia, por exemplo, ela ecoa muito os banquetes do deus grego Dionísio. O deus do vinho, das festas, do teatro. Exatamente. Outro ponto, o nascimento de Cristo celebrado no dia 25 de dezembro. Isso foi uma apropriação do festival romano do Sol Invictus. E a própria base teológica bebe muito da filosofia grega. Então a instituição absorveu a cultura popular para conseguir se expandir. Tá, então vamos destrinchar isso aqui. Se a instituição passou, sei lá, milênios absorvendo a estética, a filosofia, as festas do espaço público, transformando tudo isso na nossa linguagem comum, ela não perde direito de exigir direitos autorais quando a arte decide reinterpretar esses mesmos símbolos. Porque se pegou emprestado da praça pública, a praça pública não pode pegar de volta. A resposta do ensaio é que sim, ela pode e deve. O texto introduz um conceito filosófico muito importante do George Agamben, que é a profanação. Profanação soa como um xingamento, né? Soa, mas não é. Na filosofia dele, sacralizar algo significa confiscar esse objeto do uso humano comum e trancar ele num altar, onde só as autoridades religiosas podem ditar as regras. Entendi. Então, profanar é simplesmente o ato de devolver esse símbolo ao uso comum das pessoas. Devolver para a humanidade. Então, quando artistas em Paris encenam aquele banquete festivo com cores e diversidade, a cultura pop não está ofendendo. Ela está profanando no sentido literal. Está trazendo símbolo de volta para a festa humana. Exato. E é por isso que a tentativa de blindar esses símbolos hoje, essa histeria toda, não é sobre corações feridos. É sobre poder. É o medo absoluto de perder o papel de dono da gramática moral da sociedade. Nossa, faz todo sentido. Mas, olha só, na Idade Média, a igreja punia essa profanação com força física, né? Era a espada, a fogueira, o controle era central. Como que isso se transfere para a era digital? Porque ninguém está sendo queimado em praça pública hoje. É aí que a gente entra na seção 2 do ensaio, que é fascinante. A viagem da espada para o pixel. O poder do número. Historicamente, a gente tinha o Index Librum Prohibitorum. A lista de livros proibidos. Isso, o controle era totalmente prévio. O ensaio resgata um caso clássico, o do Nicolau Copérnico. Da teoria de que a Terra gira em torno do Sol. Ele mesmo.
Para que o trabalho dele pudesse circular sem que ele fosse para a Inquisição, um teólogo chamado Andreas Osiander adicionou um prefácio forçado ao livro. Sério? E o que dizia? Dizia que o modelo heliocêntrico não era a realidade, era só uma matemática conveniente para calcular os astros. Uma desculpa para fingir que não contrariava a Bíblia. A ciência tendo que pedir desculpas e fingir que não é ciência para não ser censurada. Que absurdo! Mas e hoje? Hoje a gente não tem papas e reis carimbando os livros. A censura ficou dissipada, digital. Os soldados dessa nova Inquisição são anônimos e operam através de algoritmos. Ah, o tal do review bombing. Exatamente. O review bombing é quando grupos coordenam ataques para soterrar livros no Google ou na Amazon com notas negativas, mesmo sem ter lido. Ou então fazem denúncias em massa no YouTube. O algoritmo passa a ser um novo carrasco. Mas espera aí, deixa eu fazer o papel de advogada do diabo aqui. Agir em massa nas redes, dar notas baixas para um produto que a pessoa não gostou, isso não é simplesmente a democracia de mercado funcionando? A liberdade de expressão do consumidor? Seria se fosse um debate sobre um mérito. Se as pessoas lessem a obra científica ou artística e debatessem os dados. Mas o ensaio deixa claro que não se trata de debate, é uma teocracia informal. Como assim? A massa não julga a qualidade. Ela usa o poder do número para ativar a censura robótica. Quando milhares de denúncias chegam ao mesmo tempo, o algoritmo não pensa, ele só reage, para proteger a plataforma de anunciantes insatisfeitos. Entendi. Ele aplica o shadow ban, né? Esconde o conteúdo. Isso, shadow bans, desmonetização, é uma asfixia financeira de quem pensa diferente. O algoritmo instaura essa ditadura do desconforto, onde o volume de indignação é a única métrica que importa. Nossa, e aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque a gente não está falando só de internet, está falando da vida real aqui no Brasil também. O ensaio traz, na seção 3, uns casos práticos de como a indignação vira moeda jurídica. O caso do carnaval, por exemplo. Sim, o desfile da Acadêmicos de Niterói. Isso. No planejamento do carnaval deles para 2024 e 2026, eles trouxeram aquela ala chamada Família em Conserva. Era uma crítica genial à tentativa de manter a sociedade e a família estáticas, engessadas no passado, como se tentassem guardar a evolução humana inteira dentro de uma lata de metal, impedindo que o ar fresco da ciência e da diversidade entre. Uma analogia visual super forte, né? E qual foi a resposta da sociedade conservadora? Debate em praça pública? Não, a resposta foi lawfare. Guerra jurídica pura. Exato. Políticos e entidades usaram o Código Penal, especificamente a tipificação de ultraje a culto, para ameaçar e tentar falir a escola de samba. Eles usam o processo não necessariamente para ganhar no final, mas para punir financeiramente. O custo de ser inovador fica impagável. O mesmo aconteceu com o filme da Barbie. Ah, sim. Alvo dessa mesma censura numérica focada em apagar qualquer menção à diversidade. Mas olha, se a fúria da lata de conserva ataca o cinema e o carnaval, como essa mesma lógica afeta diretamente a educação? Porque a sala de aula devia ser o lugar mais seguro para o conhecimento. E é aí que mora o perigo real. O ensaio conecta a lata de conserva a um evento histórico famosíssimo, o julgamento do macaco, ou o Scopes Trial, lá em 1925 nos Estados Unidos. Aquele do professor que ensinou a teoria da evolução? Isso. O John Scopes foi levado a julgamento porque a ofensa religiosa virou critério para o que podia ser ensinado. A lógica é idêntica hoje. Se a ofensa dita a regra, tópicos como a evolução biológica, a genética e o pensamento crítico começam a sumir das escolas. É a substituição do fato científico demonstrável pelo conforto psicológico de um grupo. Exatamente. O professor começa a se autocensurar porque tem medo de um aluno filmar e ele sofreu um linchamento virtual.
a censura funciona perfeitamente. Mas isso levanta uma questão fascinante que o ensaio aborda na seção 4. Quando a gente pensa nessas censuras, nas fogueiras ou nos processos judiciais, a gente imagina logo um extremista, né? Aquela figura do fundamentalista raivoso, espumando pela boca. Sim, é a imagem que vem à cabeça. Mas a tese central mostra que não são apenas os radicais que censuram. O ensaio fala de uma conversa com um amigo, um cristão super moderado, aquele perfil mais soft, sabe? Sei. E para surpresa do autor, esse moderado estava totalmente alinhado com a histeria das Olimpíadas. Ele se comportou como um fundamentalista nesse assunto. Por que uma histeria ganha tanta força assim entre pessoas calmas? O texto explica isso de uma forma muito lúcida. A histeria só se forma porque pessoas, até ateus e agnósticos às vezes, aceitam a premissa de que a religião exige privilégios no século XXI, que ela deve ser blindada de críticas. Tem aquele exemplo incrível no texto sobre a contagem do tempo, não tem? Tem. O caso da adoção dos termos AEC, antes da Era Comum, e EC, Era Comum. No lugar do antes de Cristo e depois de Cristo. Isso. A ciência buscou uma linguagem universal e laica. Faz todo sentido para um pesquisador no Japão ou na Índia que não compartilha a mesma teologia ter um calendário padronizado. Mas a reação foi vulcânica. Teve gritaria política aqui no Brasil por causa disso, né? A fonte cita até a deputada Janaína Pascoal. Acusaram a ciência de querer apagar Jesus da história. É um completo pânico moral. E por que o moderado entra nessa histeria? Porque a recusa em dividir o calendário reflete um desejo medieval de ser a moldura de todo o saber. O moderado foi condicionado, por séculos, a acreditar que o sagrado dele deve ser o limite da liberdade pública de todo mundo. Uau! Então, qualquer passo em direção à verdadeira laicidade, tipo qualquer movimento para nivelar o terreno, é sentido por eles como uma perda de território. Exato. Para quem está acostumado com 100% de privilégio, a igualdade parece opressão. E o algoritmo só funciona para censurar porque a massa de moderados indignados é grande o suficiente para disparar a teocracia informal. Então, o que tudo isso significa, juntando as peças? A nossa imersão de hoje demonstrou de forma bem clara que a Inquisição não acabou na fogueira. Ela só se democratizou. Infelizmente. Hoje, cada cristão, cada indivíduo com um smartphone na mão pode ser um soldado da censura, um inquisidor em potencial, e eles usam a ofensa como arma política, o algoritmo como carrasco e a indignação judicial para manter a cultura presa lá na lata de conserva. É uma atualização do sistema de censura, né? E a gente tem que relembrar para nossa audiência a importância de estar atento a isso para proteger o pensamento crítico. Porque quando o sentimento de ofensa de um grupo ganha o poder de ditar o que a biologia pode ensinar, o que a história pode relatar, o que a arte pode ensinar, a sociedade inteira perde. A gente perde o direito à inovação, ao questionamento, o conhecimento precisa de atrito para avançar. Com certeza. E eu queria encerrar nossa imersão analítica com uma última semente para reflexão. Algo que constrói em cima da fonte, mas que nos leva para o próximo capítulo dessa história. Qual seria? Pensa comigo. Se a censura hoje já foi terceirizada para os algoritmos dessas grandes empresas de tecnologia, que só leem o volume de denúncias, o que vai acontecer amanhã? Boa pergunta. Corremos um risco gigantesco de que as futuras inteligências artificiais, aquelas que vão desenhar políticas públicas e gerenciar a nossa vida, sejam treinadas justamente por esse imenso banco de dados de denúncias em massa e de review bombings. Nossa, é um ciclo vicioso. Pois é, a gente corre o risco de transformar a intolerância humana atual e essa ditadura do desconforto na regra de ouro inquebrável das máquinas do futuro. Se a IA aprende que ofensa é igual a erro, ela mesma vai apagar a diversidade antes mesmo da gente pedir. Esse é um pensamento assustador, mas totalmente plausível. A gente estaria automatizando a nossa própria fogueira para as próximas gerações. A fogueira só ficou mais fria e mais eficiente. Bom, fica essa reflexão para quem está nos ouvindo. A gente se vê na próxima análise profunda. Até mais. Até a próxima. Você acabou de assistir mais um episódio do meu podcast Ciência para Não Cientista. Você pode entrar em contato comigo no e-mail jorgeguerrapires@yahoo.com.br, no e-mail jorgeguerrapires@yahoo.com.br.
É bom sempre lembrar que eu tenho vários livros na Amazon, no Google Books. Esses livros estão em formatos bem variados, como formato impresso, e-book, Kindle, audiolivros. Então, você tem toda uma gama de escolha. Existe sempre a opção de fazer uma doação, oferecer um suporte para que eu possa manter o podcast em versão premium e possa manter os episódios por um período maior do que 3 meses, ou até mesmo deixar vários episódios maior do que 2 horas por mês, que é o meu limite. Então, eu te convido a fazer doações para o e-mail, o mesmo e-mail que eu falei anteriormente, que é jorgeguerrapires@yahoo.com.br, jorgeguerrapires@yahoo.com.br. Então, muito obrigado e continue no podcast para ver os próximos episódios e não deixe de compartilhar com seus amigos, com pessoas que possam se interessar. Um grande abraço, até mais, Jorge.